Existe também, na natureza, uma força muito mais poderosa que o vapor, e por meio da qual um só homem que pudesse apoderar-se dela e soubesse dirigi-la, transformaria e mudaria a face do mundo. Esta força era conhecida pelos antigos. Ela consiste num agente universal, cuja lei suprema é o equilíbrio e cuja direção está diretamente ligada com o grande arcano de magia transcendente. Pela direção deste agente, pode-se mudar até a ordem das estações, produzir à noite os fenômenos do dia, corresponder num instante de uma extremidade à outra da Terra, ver como Apolônio o que se passa no outro lado do mundo, curar ou ferir à distância, dar à palavra sucesso e repercussão universais. Este agente que apenas se revela sob as pesquisas dos discípulos de Mesmer é precisamente o que os adeptos da Idade Média chamavam a matéria-prima da grande obra. Os gnósticos faziam dele o corpo ígneo do Espírito Santo, e era ele que era adorado nos ritos do sabá ou do templo, sobre a figura hieroglífica de Bafomé ou do bode andrógeno de Mendes. Tudo isto será demonstrado. Tais são os segredos da filosofia oculta, tal nos aparece na história da magia. Vejamo-la agora nos livros, nas obras, nas iniciações e nos ritos. A chave de todas as alegorias mágicas se acha nas folhas que mencionamos, e que cremos ser obra de Hermes. Ao redor deste livro, que se pode chamar a chave de arco de todo o edifício das ciências ocultas, vem-se ordenar inúmeras lendas que são ou a sua tradução parcial ou o seu comentário renovado incessantemente, sob 1000 formas diferentes. Às vezes, essas fábulas engenhosas se agrupam harmoniosamente e formam uma grande epopeia que caracteriza uma época, sem que a multidão possa explicar o como ou o porquê. É assim que a história fabulosa do Tozão de Ouro resume, ocultando-os, os dogmas herméticos e mágicos de Orfeu. E se só remontamos às poesias misteriosas da Grécia, é que os santuários do Egito e da Índia nos espantam de algum modo pelo seu luxo e nos deixam embaraçados na escolha, no meio de tantas riquezas. Depois, nos faz tardar na chegada da Tebaida, esta admirável síntese de todo o dogma presente, passado e futuro. Esta fábula, por assim dizer, infinita, que toca como ao deus de Orfeu nas duas extremidades do ciclo da vida humana. Coisa estranha, as 7 portas de Tebas, defendidas por 7 chefes que juraram pelo sangue das vítimas, tem o mesmo sentido que os 7 selos do livro sagrado explicado por 7 gênios, e atacado por um monstro de 7 cabeças, depois de ter sido aberto por um cordeiro vivente e imolado no livro alegórico de São João. A origem misteriosa de Édipo, que foi achado suspenso como um fruto ensanguentado numa árvore, de Citeron, lembra os símbolos de Moisés e os contos do Gênese. Ele luta contra seu pai e o mata sem o conhecer. Espantosa profecia da emancipação cega da razão sem a ciência. Depois chega diante da Esfinge. A Esfinge, o símbolo dos símbolos, o enigma eterno do vulgo, o pedestal de granito da ciência dos sábios, o monstro devorador e silencioso que exprime, pela sua forma invariável, o dogma único do grande mistério universal. Como o quaternário se muda em binário e se explica pelo ternário. Em outros termos mais enigmáticos e mais vulgares, qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Filosoficamente falando, como o dogma das forças elementares produz o dualismo de Zoroastro e se resume pela tríade de Pitágoras e Platão, qual é a razão última das alegorias e dos números, a última palavra de todos os simbolismos? Édipo responde com uma palavra simples e terrível que mata a Esfinge e vai fazer do adivinhador rei de Tebas. A palavra do enigma é o homem.
Infeliz viu muito, porém não tão claro, e logo espiará a sua funesta e incompleta clarividência por uma cegueira voluntária. Depois, desaparecerá no meio de uma tempestade como todas as civilizações que adivinharam um dia, sem compreender todo o seu valor e todo o seu mistério. A palavra do enigma da esfinge. Tudo é simbólico e transcendental nesta gigantesca epopeia dos destinos humanos. Os dois irmãos inimigos exprimem a segunda parte do grande mistério completo, divinamente pelo sacrifício de Antígona. Depois da guerra, a última guerra, os irmãos inimigos mortos um pelo outro. Capaneu morto pelo raio que desafiava Afiraus, devorado pela terra. São tantas alegorias que enchem de admiração pela sua verdade e sua grandeza, os que penetram o seu tríplice sentido hierático. Esquilo, comentado por Ballanche, dá uma bem fraca ideia delas, sejam quais forem as majestades primitivas da poesia de Esquilo e o belo do livro de Ballanche. O livro secreto da antiga iniciação não era ignorado por Homero, que traça o seu plano e as principais figuras no século de Aquiles com minuciosa exatidão. Mas as graciosas ficções de Homero parecem fazer esquecer logo as simples e abstratas verdades da revelação primitiva. O homem prende-se à forma e deixa em esquecimento a ideia. Os sinais, multiplicando-se, perdem o seu poder, a magia também. Nesta época se corrompe e vai descer, com os feiticeiros da Tessália, aos mais profanos encantamentos. O crime de Édipo trouxe seus frutos de morte, e a ciência do bem e do mal erige o mal em divindade sacrílega. Os homens, fatigados da luz, se refugiam na sombra da substância corpórea, o sonho do vácuo que Deus enche. Logo, lhes parece maior que o próprio Deus, e o inferno foi criado. Quando, no curso desta obra, nós nos servimos das palavras consagradas Deus, céu, inferno, saiba-se bem, uma vez por todas, que nós nos afastamos tanto do sentido dado a essas palavras pelos profanos, como a iniciação está separada do pensamento vulgar. Deus para nós é o azote dos sábios, o princípio eficiente e final da grande obra. Explicaremos mais tarde o que estes termos têm de obscuros. Voltemos à fábula de Édipo. O crime do rei de Tebas não é de ter compreendido a esfinge, é de ter destruído o flagelo de Tebas, sem ser assaz puro para completar a expiação em nome do seu povo. Por isso, logo a peste vinga a morte da esfinge, e o rei de Tebas, forçado a abdicar, sacrifica-se aos manes terríveis do monstro, que está mais vivo e mais devorador do que nunca, agora que passou do domínio da forma ao da ideia. Édipo viu o que é o homem e arranca os seus olhos para não ver o que é Deus. Divulgou a metade do grande arcano mágico, e para salvar seu povo é preciso que leve consigo ao exílio e ao túmulo a outra metade do terrível segredo. Depois da fábula colossal de Édipo, encontramos o gracioso poema de Psique, de que Apuleu certamente não é o inventor. O grande arcano mágico reaparece, aqui sobre a figura da união misteriosa entre um deus e uma fraca mortal abandonada, sozinha e nua num rochedo. Psique deve ignorar o segredo da sua beleza ideal, e se olhar para o seu esposo, ela o perderá. Apuleu comenta e interpreta aqui as alegorias de Moisés. Mas os Elohim de Israel e os deuses de Apuleio não saíram igualmente dos santuários de Mênfis e de Tebas? Psique é irmã de Eva, ou antes, é Eva espiritualizada. Todas as duas querem saber e perdem a inocência para ganhar a honra da prova. Ambas merecem descer aos infernos, uma para levar a antiga caixinha de Pandora,
a outra para procurar esmagar a cabeça da antiga serpente, que é o símbolo do tempo e do mal. Ambas cometem o crime que deve ser expiado pelo Prometeu dos tempos antigos, e o Lúcifer da lenda cristã, um libertado, outro submetido por Hércules e pelo Salvador. O grande segredo mágico é, pois a lâmpada e o punhal de Psique é o pomo de Eva, é o fogo sagrado roubado por Prometeu, é o cetro ardente de Lúcifer, mas é também a cruz santa do Redentor. Sabê-lo bastante para abusar dele ou divulgá-lo, é merecer todos os suplícios. Sabê-lo como se deve saber para servir-se dele e ocultá-lo, é ser senhor do absoluto. Tudo está contido numa palavra, e numa palavra de 4 letras é o tetragrama dos hebreus, e o azote dos alquimistas, é o tote dos boêmios e o tarô dos cabalistas. Esta palavra expressa de tantos modos quer dizer Deus para os profanos, significa o homem para os filósofos, e dá aos adeptos a última palavra às ciências humanas, e a chave do poder divino. Mas só sabe servir-se dela aquele que compreende a necessidade de a não revelar nunca. Se Édipo, em lugar de fazer morrer a esfinge, a tivesse dominado e atrelado ao seu carro para entrar em Tebas, teria sido rei sem incesto, sem calamidade e sem exílio. Se Psique, a força de submissão e carícias, tivesse induzido o amor a revelar a si próprio, ela nunca o teria perdido. O amor é uma das imagens mitológicas do grande segredo e do grande agente, porque exprime, ao mesmo tempo, uma ação e uma paixão, um vácuo e uma plenitude, uma flecha e uma ferida. Os iniciados devem compreender-me e, por causa dos profanos, não devo dizer muito. Depois do maravilhoso asno de ouro de Apoleio, não achamos epopeias mágicas. A ciência vencida em Alexandria pelo fanatismo dos assassinos de Hipátia se faz cristã, ou antes, se oculta sob véus cristãos, com Amônios, Sinécio e o pseudo-autor dos livros de Diniz, o Areopagita. Era preciso, naquele tempo, fazer perdoar os seus milagres pelas aparências da superstição e a sua ciência por uma linguagem ininteligível. Ressuscitaram a escrita hieroglífica e inventaram os pantáculos e caracteres que resumem uma doutrina inteira num sinal, uma série inteira de tendências e revelações numa palavra. Qual era o fim dos aspirantes à ciência? Procuravam o segredo da grande obra, a pedra filosofal, o movimento perpétuo, a quadratura do círculo ou a medicina universal. Fórmulas que, muitas vezes, os salvava da perseguição e do ódio, fazendo-os taxar de loucura, e todas as quais exprimiam uma das faces do grande segredo mágico, como demonstraremos mais tarde. Esta falta de epopeias dura até o nosso romance da rosa, mas o símbolo da rosa, que exprime também o sentido misterioso e mágico do poema de Dante, é tirado da alta cabala. E é tempo de entrarmos nesta fonte imensa e oculta da filosofia universal. A Bíblia, com todas as alegorias que contém, só exprime de um modo incompleto e obscuro a ciência religiosa dos hebreus. O livro de que falamos e cujos caracteres hieráticos explicaremos, este livro que Guilherme Postelo chama o Gênese de Enoque, existia certamente antes de Moisés e dos profetas, cujo dogma, fundamentalmente idêntico aos dos antigos egípcios, tinha também seu esoterismo e seus véus. Quando Moisés falava ao povo, diz alegoricamente o livro sagrado, punha um véu na sua cabeça e tirava este véu para falar a Deus. Tal é a causa das pretensas absurdidades da Bíblia, que tanto exercitaram a verve satírica de Voltaire. Os livros eram escritos para lembrar a tradição e escreviam-nos em símbolos ininteligíveis para os profanos. A
Aliás, o Pentateuco e as poesias dos profetas eram somente livros elementares, quer de dogma, quer de moral, quer de liturgia. A verdadeira filosofia secreta e tradicional só foi escrita mais tarde, debaixo de véus ainda menos transparentes. É assim que nasceu uma segunda Bíblia desconhecida, ou antes, não entendida pelos cristãos. Uma compilação, dizem eles, de numerosas absurdidades, e aqui os crentes, confundidos numa idêntica ignorância, falam com os incrédulos. Um monumento, dizemos nós, que reúne tudo que o gênio filosófico e o gênio religioso jamais fizeram ou imaginaram de sublime. Tesouro rodeado de espinhos, diamante escondido numa pedra bruta e obscura. Os nossos leitores já terão adivinhado que queremos falar do Talmud. Estranho destino dos judeus. Os bodes emissários, os mártires e os salvadores do mundo. Família vivaz, raça corajosa e dura, que as perseguições sempre conservaram intacta, porque ainda não realizou sua missão. As nossas tradições apostólicas não dizem que, depois do declínio da fé entre os gentios, a salvação virá da casa de Jacó, e que então o judeu crucificado que os cristãos adoraram porá o império do mundo entre as mãos de Deus seu Pai? Ficamos cheios de admiração ao penetrar no santuário da Cabala, à vista de um dogma tão lógico, tão simples e ao mesmo tempo tão absoluto. A união necessária das ideias e dos sinais, a consagração das realidades mais fundamentais por caracteres primitivos, a trindade das palavras, das letras e dos números. Uma filosofia simples como o alfabeto, profunda e infinita como o verbo. Teoremas mais completos e mais luminosos que os de Pitágoras. Uma teologia que se resume contando pelos dedos. O infinito que se pode fazer conter na cova da mão de uma criança. 10 algarismos e 22 letras. Um triângulo, um quadrado e um círculo. Eis todos os elementos da Cabala. São os princípios elementares do verbo escrito, reflexo deste verbo falado que criou o mundo. Todas as religiões verdadeiramente dogmáticas saíram da Cabala e voltam a ela. Tudo o que há de científico e grandioso nos sonhos religiosos de todos os iluminados, Jacob Boehme, Swedenborg, Saint Martin e etc., é tirado da Cabala. Todas as associações maçônicas lhe devem os seus segredos e seus símbolos. Só a Cabala consagra a aliança da razão universal e do verbo divino. Ela estabelece, pelo contrapeso das duas forças em aparência opostas, a balança eterna doente. Só ela concilia a razão com a fé, o poder com a liberdade, a ciência com o mistério. Ela tem a chave do presente, do passado e do futuro. Para iniciar-se na Cabala, não basta ler e meditar os escritos de Reuchlin, Galatino, Kircher e Pico de Mirandola. É preciso ainda estudar e entender os escritores hebreus da coleção de Pistório, principalmente os Efé e Etzirá. Depois a filosofia de amor de Leão Hebreu. É preciso também estudar o grande livro de Zohar, ler atentamente, na coleção de 1684, intitulada Cabala Denudata, o trabalho da pneumática cabalística e da revolução das almas. Depois entrar ousada e corajosamente nas luminosas trevas do corpo dogmático e alegórico do Talmud. Então se poderá entender Guilherme Posteno e confessar em voz baixa que, pondo de parte os seus sonhos bem prematuros e muito generosos da emancipação da mulher, este célebre e sábio iluminado podia não ser tão louco como pretendem os que não o leram. Acabamos de esboçar rapidamente a história da filosofia oculta. Indicamos as suas fontes e analisamos em poucas palavras os seus principais livros. Este trabalho só se refere à ciência,
mas a magia, ou antes o poder mágico, se compõe de duas coisas: uma ciência e uma força. Sem a força, a ciência nada é, ou antes é um perigo. Dar à ciência só a forma, tal é a lei suprema das iniciações. Por isso, o grande revelador disse: o reino de Deus sofre violência e são os violentos que o arrebatam. A porta da verdade está fechada como o santuário de uma virgem. É preciso ser um homem para entrar. Todos os milagres são prometidos à fé. Mas que é a fé, senão ousadia de uma vontade que não hesita nas trevas e caminha para a luz através de todas as provações e vencendo todos os obstáculos. Não repetiremos aqui a história das antigas iniciações. Quanto mais eram perigosas e terríveis, tanto mais tinham eficácia. Por isso, o mundo tinha então homens para governá-lo e instruí-lo. A arte sacerdotal e a arte real consistiam principalmente nas provas de coragem, da discrição e da vontade. Era um noviciado semelhante ao destes padres tão impopulares nos nossos dias, sob o nome de jesuítas, que ainda governariam o mundo se tivessem uma cabeça verdadeiramente inteligente e sábia. Depois de ter passado a nossa vida na investigação do absoluto em religião, ciência e justiça, depois de ter girado no círculo de Fausto, chegamos ao primeiro dogma e ao primeiro livro da humanidade. Aí paramos. Aí achamos o segredo da onipotência humana e progresso indefinido, a chave de todos os simbolismos, o primeiro e último de todos os dogmas. E entendemos o que querem dizer estas palavras, muitas vezes repetidas no Evangelho: o reino de Deus. Dar um ponto fixo para apoio à atividade humana é resolver o problema de Arquimedes, realizando o emprego da sua famosa alavanca. É o que fizeram os grandes iniciadores que deram abalos no mundo, e só puderam fazê-lo por meio do grande e incomunicável segredo. Aliás, para a garantia da sua nova juventude, a fênix simbólica só reapareceria aos olhos do mundo depois de ter consumido solenemente os restos e as provas da sua vida anterior. É assim que Moisés faz morrer no deserto todos os que teriam conhecido o Egito e seus mistérios. É assim que São Paulo, em Éfeso, queima todos os livros que tratavam de ciências ocultas. É assim, enfim, que a Revolução Francesa, filha do Grande Oriente de Joanita e da cinza dos Templários, expolia as igrejas e blasfema contra as alegorias do culto divino. Mas todos os dogmas e todos os renascimentos proscrevem a magia e votam seus mistérios ao fogo ou ao esquecimento. É que todo culto ou toda filosofia que vem ao mundo é um Benjamim da humanidade, que só pode viver dando a morte à sua mãe. É que a serpente simbólica gira sempre devorando a sua cauda. É que é preciso, para a sua razão de ser, a toda plenitude um vácuo, a toda grandeza um espaço, a toda afirmação uma negação. É a realização eterna da alegoria da fênix. 2 sábios ilustres já me precederam no caminho que sugo, mas, por assim dizer, passaram nele à noite e sem luz. Quero falar de Volney e Dupuis, principalmente de Dupuis, cuja imensa erudição só pode produzir uma obra negativa. Ele viu na origem de todos os cultos a astronomia, tomando assim o ciclo simbólico pelo dogma e o calendário pelas lendas. Um único conhecimento lhe faltava, o da verdadeira magia, que contém os segredos da cabala. Dupuis passou nos antigos santuários como o profeta Ezequiel na planície coberta de ossos, e só compreendeu a morte, por não saber a palavra que reúne a virtude dos 4 ventos do céu, e que pode fazer um povo vivo deste imenso ossuário, exclamando aos antigos símbolos: levantai-vos, revesti uma nova forma e caminhai. O que ninguém, pois, pode ou ousou fazer antes de nós, chegou o tempo em que teremos a ousadia de ensaiar.
queremos, como Juliano, reconstruir o templo, e nisso não cremos dar um desmentido a uma sabedoria que adoramos, e que o próprio Juliano teria sido signo de adorar, se os doutores odiosos e fanáticos de seu tempo lhe tivessem permitido compreendê-la. O templo, para nós, tem 2 colunas, em uma das quais o cristianismo escreveu o seu nome. Não queremos, pois, atacar o cristianismo. Longe disso, queremos explicá-lo e realizá-lo. A inteligência e a vontade exerceram alternativamente o poder no mundo. A religião e a filosofia lutam ainda nos nossos dias e devem acabar por concordar-se. O cristianismo teve, por fim provisório, estabelecer pela obediência e a fé uma igualdade sobrenatural ou religiosa entre os homens e imobilizar a inteligência pela fé, a fim de dar um ponto de apoio à virtude que vinha destruir a aristocracia da ciência, ou antes, substituir esta aristocracia já destruída. A filosofia, pelo contrário, trabalhou para fazer os homens voltarem pela liberdade e a razão à desigualdade natural, e para substituir, fundando o reino da indústria, a habilidade à virtude. Nenhuma dessas 2 ações foi completa ou suficiente. Nenhuma conduziu os homens à perfeição e à felicidade. O que sonha agora, sem quase ousar esperá-lo, é uma aliança entre estas 2 forças, por muito tempo consideradas como contrárias. E temos razão de desejar esta aliança, porque as 2 grandes potências da alma humana não são mais opostas uma à outra do que o sexo do homem é oposto ao da mulher. Sem dúvida, elas são diferentes, mas as suas disposições, em aparências contrárias, só vêm da aptidão a encontrarem-se e a unirem-se. Não se trata nada menos do que uma solução universal de todos os problemas? Sem dúvida, pois que se trata de explicar a pedra filosofal, o movimento perpétuo, o segredo da grande obra e a medicina universal. Taxar-nos-ão de louco como ao divino Paracelso, ou de charlatão como ao grande infeliz Agripa. Se a fogueira de Urbano Grandier está extinta, restam as surdas proscrições do silêncio ou da calúnia. Nós não as desafiamos, mas nos resignamos a elas. Não procuramos por nós mesmos a publicação desta obra e cremos que, se chegou o tempo de produzir-se a palavra, ela se produzirá por si mesma, por nós ou por outros. Ficaremos, pois, calmos e esperaremos. A nossa obra tem 2 partes. Numa, estabelecemos o dogma cabalístico e mágico na sua totalidade. A outra é consagrada ao culto, isto é, a magia cerimonial. Uma é o que os antigos sábios chamavam a clavícula, a outra, o que as pessoas do campo chamam ainda hoje o engrimanço. O número e o assunto dos capítulos, que se correspondem nas 2 partes, nada tem de arbitrário, e se acham indicados na grande clavícula universal de que damos, pela primeira vez, uma explicação completa e satisfatória. Agora, que esta obra vá onde quiser e venha a ser o que a providência quiser. Ela está feita e a cremos durável, porque é forte como tudo o que é razoável e consciencioso. Eliphas Levi.